Olá, boa noite. Primeira turma do Supremo vai julgar nesta sexta-feira recursos apresentados pela defesa de Carla Zambelli. A deputada, que está foragida, já foi incluída na lista vermelha da Interpol e pode ser presa fora do país. STF rejeita ação contra a restrição no programa Pé de Meia do governo federal. Polícia Federal desarticula a organização criminosa numa aldeia indígena em Mato Grosso do Sul. Temas indígenas de tráfico de pessoas e trabalho escravo são incluídos no painel de estatísticas do Poder Judiciário, que reúne informações de todos os processos em trâmite nos tribunais. E ainda, no Dia Mundial do Meio Ambiente, reportagem especial mostra como o Judiciário tem desempenhado um papel fundamental na luta pela preservação ambiental. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 5 de junho, começa agora. O Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de novo inquérito para apurar possíveis crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação penal praticados pela deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A deputada, condenada a 10 anos de prisão pelo STF, está foragida. A primeira turma da corte vai julgar nesta sexta-feira, em sessão virtual, o recurso apresentado pela defesa de Zambelli. Acompanhe a reportagem de Carolina Chaves. Carla Zambelli anunciou nas redes sociais na última quinta-feira que tinha saído do Brasil. No mês passado, a primeira turma do STF condenou a deputada federal a 10 anos de prisão em regime fechado e perda do mandato por invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça em 2022. Após a fuga, a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão de Zambelli, que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. O nome dela foi incluído na lista vermelha de procurados da Interpol. Nessa quarta-feira, o ministro também determinou a abertura de um novo inquérito para apurar possíveis crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação penal que envolve organização criminosa. Na decisão, o ministro explica que as diversas entrevistas da ré indicam que a sua fuga do território nacional se reveste além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal, também na reiteração das condutas criminosas de atentar contra as instituições por meio de desinformação para descredibilizar das instituições democráticas brasileiras e de interferir no andamento de processos judiciais em trâmite nesta corte. O ministro destacou ainda que Zambelli teria afirmado que cogita permanecer nos Estados Unidos e pedir asilo político ao governo Donald Trump, o que, segundo Moraes, reforça o intuito de adotar o mesmo comportamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro para a prática de condutas ilícitas. O ministro determinou ainda que a Polícia Federal monitore as redes sociais ligadas à deputada e realize oitivas em até 10 dias. A movimentação financeira de Zambelli também deverá ser monitorada. O Banco Central deverá informar valores e remetentes de transferências via Pix recebidas por Zambelli nos últimos 30 dias. Também já foi determinado o bloqueio de bens e contas bancárias, além de todos os passaportes da deputada. Amanhã, a primeira turma do STF começa a julgar um recurso apresentado pela defesa de Zambelli contra a condenação. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação contra a restrição no programa Pé de Meia do governo federal. Repórter João Pedro Melo. O pedido foi feito pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. A decisão é do ministro Dias Toffoli. No texto, ele rejeitou a ação que questionava o dispositivo da portaria que criou o programa Pé de Meia Licenciaturas, restringindo o benefício aos estudantes de cursos presenciais. O ministro não analisou o mérito da questão e rejeitou o trâmite da ação por razões processuais. Toffoli justificou que a entidade não comprovou que atua em pelo menos 9 estados, o que é um requisito para que entidades de classe proponham ações que questionam a validade de leis e normas diretamente no Supremo Tribunal Federal. Ele também explicou que a ação questiona uma portaria de natureza regulamentar e não a lei federal que dá base a ela. E com isso, a DPF não é cabível. Segundo o relator, o impedimento deveria estar diretamente ligado à lei que lhe dá fundamentação.
O apoio financeiro foi instituído pelo governo federal, que também criou o programa Mais Professores. A ideia era dar apoio à entrada, permanência e à conclusão dos cursos de licenciatura por parte de estudantes com alto desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio. Na ação, a ABDE alegou que a restrição prevista em uma portaria da CAPES era discriminatória e prejudicava alunos de regiões periféricas e de baixa renda, já que muitas vezes o curso de educação à distância seria a única via de acesso ao ensino superior. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo com pedido de liminar contra a norma de São Paulo, que limitou a vigência de incentivo fiscal para a saída de produtos nacionais destinados à comercialização ou industrialização em áreas de livre comércio, incluindo a de Guajará-Mirim. Segundo Marcos Rocha, a norma paulista limitou unilateralmente o benefício fiscal que havia sido ampliado por meio de um convênio à área de livre comércio de Guajará-Mirim, que possibilita a isenção de ICMS na saída das mercadorias de seu local de origem, no caso, São Paulo. O governador sustenta que a regra acirra a chamada guerra fiscal entre os estados. A ação foi distribuída à ministra Carmen Lúcia, que requisitou informações ao governador de São Paulo. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo o aperfeiçoamento da nova regra do foro privilegiado. Márcio Fontinelli tem as informações. Preocupado com ações judiciais que já correm em outras instâncias, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal que faça um aperfeiçoamento da regra que trata do foro privilegiado. Atualmente, mesmo fora do mandato, os políticos que respondem processo estão sendo julgados pelo STF. Antes, aqueles que estavam nessa situação e não estavam mais no parlamento eram processados na Justiça Comum. Para o Ministério Público Federal, se a nova regra não for melhorada, ações que já estão em andamento em outras instâncias deverão ser remetidas ao STF, o que pode prejudicar os trâmites. O Ministério Público Federal denunciou o suposto mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O repórter João Pedro Melo tem mais informações. 3 anos depois das mortes do indigenista e do jornalista britânico, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Rubem Dário Vilar, conhecido como Colômbia, apontado como mandante do crime que ocorreu na segunda maior terra indígena do Brasil, que fica no Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. Bruno Pereira e Dom Phillips sofreram uma emboscada e foram assassinados por motivo desprezível, com perversidade e sem chance de defesa. A denúncia veio 7 meses depois de a Polícia Federal concluir as investigações sobre a participação de Colômbia no caso. E apesar da prisão dos envolvidos, inclusive do homem apontado como o mandante das mortes pela Polícia Federal, o caso segue sem condenações. A denúncia foi apresentada à Subseção Judiciária Federal de Tabatinga, no Amazonas, pelo Procurador da República, Guilherme Rodrigues Leal. O Ministério Público também pediu que seja levantado o sigilo do caso para que mais informações sejam divulgadas. Bruno Pereira e Dom Phillips foram dados como desaparecidos em junho de 2022 e as buscas mobilizaram autoridades brasileiras, indígenas, populações locais, além da imprensa nacional e internacional. Também já foram denunciados Amarildo da Costa Oliveira, Ozeneida Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, por duplo homicídio e ocultação de cadáver. Até o momento, Amarildo e Jefferson estão presos e Ozenei aguarda julgamento em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. No Espírito Santo, a Polícia Federal combate o tráfico internacional de drogas. 8 pessoas são presas em ação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E polícia desarticula organização criminosa em aldeia indígena no Mato Grosso do Sul. Confira. A Polícia Federal deflagrou uma operação para combater crimes de organização criminosa como ameaça, lesão corporal, posse irregular e disparo de arma de fogo, além de tentativa de homicídio na terra indígena Limão Verde, em Amambai, no Mato Grosso do Sul. As investigações apontam que após ser derrotado na eleição em 2024 para a escolha do novo líder da aldeia Limão Verde, um dos investigados não aceitou o resultado da votação e se auto-intitulou líder da aldeia. 3 pessoas foram presas. Em Sergipe, a polícia cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em Vila Velha e Viana.
As investigações constataram que integrantes de uma organização de Guarujá, em São Paulo, estavam recrutando traficantes e mergulhadores no Espírito Santo para enviar grandes remessas de drogas para os continentes europeu e africano, usando portos capixabas. Os suspeitos vão responder por crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, com penas de até 35 anos de prisão. A Polícia Civil fez uma ação contra o Comando Vermelho que atua no complexo do Parque Floresta, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. 8 pessoas já foram presas. Um dos alvos foi um homem apontado como herdeiro de Orlando da Conceição, o Orlando Jogador, um dos fundadores da facção, já morto. Além dele, a ação busca outros 3 suspeitos que integram o comando da organização. Segundo a polícia, o herdeiro de Orlando Jogador seria o responsável por coordenar atividades na região, autorizar execuções, comandar ataques a forças de segurança, determinar a instalação de barricadas e explorar os moradores com o uso de violência e coerção. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada em 1972 pela Organização das Nações Unidas para conscientizar a população mundial a respeito da importância de preservar os recursos naturais do planeta. E o Superior Tribunal de Justiça produziu uma reportagem especial para marcar essa data. Jéssica Castro mostra como o Judiciário tem desempenhado um papel fundamental na luta pela preservação ambiental. Temos visto e sentido cada vez mais os impactos das mudanças climáticas que vêm ocorrendo. A temperatura global tem aumentado e os reflexos disso são percebidos nos dias que estão mais quentes, no derretimento de geleiras, nas mudanças no nível do mar, na redução da biodiversidade, nas crises hídricas. O aquecimento global não é o único problema ambiental que enfrentamos atualmente, mas ele é uma consequência comum de diversos crimes ambientais. De acordo com um estudo da Organização das Nações Unidas, a ONU, 2024 foi o ano mais quente em 175 anos de registro científico. O relatório aponta também recordes em outros indicadores de mudanças climáticas no mesmo período, como o nível mais elevado nos últimos 800 mil anos de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. No Brasil, um dos impactos mais sentidos tem sido com relação à água. Também em 2024, o país enfrentou a pior seca dos últimos 44 anos, segundo um levantamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E os problemas não param por aí. A gente está falando de um país que já perdeu praticamente 85% da Mata Atlântica, a gente está falando de um país que perdeu mais de 50% do Cerrado, de um país que a Amazônia está cada vez mais pressionada e com uma perspectiva com mudanças climáticas muito graves, um país em que recorrem acidentes graves no Pantanal, com mortalidade acentuada da fauna. A Constituição Federal de 88 foi a primeira legislação do Brasil a conferir status constitucional à proteção ao meio ambiente. Entre as regras, ela define que quem comete crime ambiental responde em 3 esferas. Criminalmente, o que significa que a pessoa pode ser investigada, presa e julgada. Na esfera administrativa, ou seja, pode haver aplicação de multa ou de outras penalidades pelo órgão ambiental responsável. E também na esfera civil, quando o infrator vai responder a uma ação com o objetivo de reparar o dano causado. Mesmo com diversas normas de proteção, crimes ambientais seguem acontecendo. Em 2015, houve o rompimento da barragem do Fundão, no município de Mariana, em Minas Gerais. A lama com rejeitos de mineração atingiu 45 municípios, entre eles o que Dona Edith mora. Ela conta que os impactos do desastre são vividos pela comunidade até hoje. Você não pode pescar mais, você não pode nadar, você não tem mais lazer, você não tem mais nada. Acabou. Tem que adaptar, tentar viver com isso e tentar buscar outros meios de sobrevivência. Em um julgamento envolvendo esse caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia fixado, sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas, indenização por danos morais de R$ 2.300 para as vítimas do rompimento da barragem que sofreram com a interrupção do abastecimento de água na região.
mas o caso foi revisto pelo Superior Tribunal de Justiça e a segunda turma anulou essa decisão, por considerar que o julgamento não respeitou os requisitos do Código de Processo Civil para a definição do precedente qualificado, especialmente devido à falta de participação de representantes das vítimas. O relator, ministro Herman Benjamin, destacou, entre outros pontos, que a sistemática de julgamento utilizada não pode ser interpretada para dar origem a uma espécie de justiça de cidadão sem rosto e sem fala, calando as vítimas de danos em massa em privilégio ao causador do dano. Nós não estamos interpretando um caso individual de um dano de uma empresa, nós estamos falando de um dano que atinge milhares de pessoas, danos que, na verdade, muitas vezes vão ser irreparáveis. Se passar décadas, vestígios dessa poluição ainda vão estar lá e impactos dessas pessoas ainda vão ser sentidos. O Poder Judiciário tem o papel de processar e julgar aqueles que cometem crimes ambientais, mas a atuação dele é bem mais abrangente. O papel do Judiciário é fundamental, porque a consolidação do direito ambiental, ela envolve, às vezes, interesses políticos, econômicos, culturais muito fortes. Então, existe muitas vezes uma pressão contra o cumprimento da legislação ambiental. E o Poder Judiciário, de forma técnica, imparcial, isenta, ele ajuda na consolidação das normas ambientais. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, o Judiciário continua com as homenagens póstumas ao fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, ícone da fotografia mundial. Com uma obra que combina arte e compromisso com a preservação ambiental e os povos indígenas, o STJ preparou um vídeo especial em honra ao seu legado. Vamos ver. Foi um prazer tão grande eu poder me encontrar nesse espaço amazônico, que é sem dúvida o espaço mais bonito que existe nesse planeta. Eu acho que as minhas fotografias não descrevem nem 20% dessa beleza maior. Esses indígenas da Amazônia somos nós mesmos. São seres humanos como nós todos. Tudo que era essencial para mim era essencial para eles. Que a gente possa ver essas fotografias como uma maneira da gente se aproximar espiritualmente com o bioma amazônico e aproximar espiritualmente com as comunidades indígenas. A seguir, plenário do Supremo retoma julgamento do Marco Civil da Internet. E ainda, temas indígenas de tráfico de pessoas e trabalho escravo são incluídos no painel de estatísticas do Poder Judiciário e reúne informações de todos os processos em trâmite nos tribunais. Até já! O Supremo Tribunal Federal continuou nesta quinta-feira o julgamento conjunto de 2 recursos que questionam regras do Marco Civil da Internet. Marta Ferreira. Os ministros analisam a validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que está em vigor desde 2014. De acordo com o dispositivo, as redes sociais e plataformas digitais só são responsabilizadas por danos causados por conteúdos ofensivos publicados por usuários se elas se negarem a obedecer uma decisão judicial determinando a remoção do conteúdo. Essa discussão chegou ao Supremo por meio de 2 recursos. O primeiro é de um caso de um perfil falso criado no Facebook com ofensas a terceiros. O segundo trata de uma decisão que obrigou o Google a apagar uma comunidade ofensiva do antigo Orkut. Na prática, o plenário julga a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos postados pelos usuários e a remoção deles. Hoje, as empresas apenas devem pagar indenização caso não removam publicações depois de ordem judicial.
Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores dos recursos, se posicionaram pela derrubada do artigo 19 do Marco Civil. Para o ministro Dias Toffoli, o modelo atual dá imunidade às plataformas e é inconstitucional. Ele propõe que a responsabilização se baseie em outro dispositivo da lei, o artigo 21, que prevê a retirada do conteúdo mediante simples notificação. O ministro Fux propôs que as empresas sejam obrigadas a remover conteúdos ofensivos à honra ou à imagem e à privacidade que caracterizem crimes como injúria, calúnia e difamação assim que forem notificadas. E o material só poderá ser republicado com autorização judicial. O presidente ministro Luiz Roberto Barroso votou para que a regra fosse declarada apenas parcialmente inconstitucional. Ele defende que se a plataforma for notificada de algo que representa crime, como a criação de um perfil falso, a retirada do conteúdo seja imediata. Para crimes contra a honra, defendeu a exigência de ordem judicial como proteção à liberdade de expressão. Para os demais casos, admitiu a remoção com base em notificação privada. O julgamento foi retomado com a conclusão do voto do ministro André Mendonça. Para ele, a liberdade de expressão é indispensável à defesa das demais liberdades e dos demais direitos fundamentais e, por esse motivo, deve ter posição preferencial entre os direitos dos cidadãos. Ele destacou ainda sua importância para o Estado Democrático de Direito. André Mendonça defendeu interpretação ajustada do artigo 19, diferenciando os tipos de provedores e destacando que as comunicações privadas devem estar fora da discussão sobre responsabilidade. No que concerne ao papel da plataforma, me parece indene de dúvidas que não se pode conferir a mesma responsabilização aos que, primeiro, a plataforma tenha impulsionado via algoritmo determinado conteúdo do usuário. Segundo, daquelas situações nas quais o usuário busca ativamente o acesso à informação específica. Dentro da primeira hipótese de impulsionamento, entendo pertinente diferenciar ainda os conteúdos impulsionados motu próprio pela plataforma daqueles impulsionados em razão de patrocinador ou anúncios pagos. No primeiro caso, me parece que a condição da plataforma mais se aproxima daquela ocupada pelo editor ou distribuidor em relação às mídias sociais tradicionais. O ministro destacou também dados passados pelas plataformas que tratam de remoção espontânea de conteúdos. A significativa atuação que tais companhias já possuem na remoção espontânea de conteúdos que estejam em desconformidade com seus termos e condições de uso, bem como nas situações previstas no artigo 21 do Marco Civil e em outras legislações esparsas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a nova lei das BETs, por exemplo. Nesse sentido, colho do relatório recentemente divulgado pela empresa Meta, que possui como sócias Facebook, Instagram e Threads, que entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2024 foram removidos mais de 2.900.000 conteúdos por parte dessas empresas no Brasil, e foram por violação de suas políticas de bullying internas estabelecidas quanto a bullying e assédio, também quanto a discursos de ódio e a violência e incitação. Mendonça ainda propôs que o papel da plataforma na disseminação de conteúdos, como o uso de algoritmos para impulsionamento, seja levado em conta na análise de responsabilidade. Também chamou a atenção para o efeito silenciador. Com as devidas vênias, penso que a distinção das situações é evidente. Assim como é de clareza notória o maior nível de risco de ofensa ao direito fundamental, cuja superlativa relevância já foi objeto de minha exposição, à liberdade de expressão do indivíduo, que, mais vigiado,
ficará consideravelmente mais suscetível ao denominado efeito silenciador, ou chilling effect. O Supremo decidiu que a redução dos benefícios fiscais do Reintegra só podem valer depois de 90 dias da criação do programa. Repórter João Pedro Melo. A decisão foi tomada pelo plenário virtual da Corte em um recurso extraordinário com repercussão geral. Ou seja, a tese fixada será aplicada a todos os casos semelhantes que estão tramitando na Justiça do país. O decreto que regulamenta o Reintegra aponta que as empresas podem receber crédito na exportação de determinados bens. Porém, desde junho de 2018, o percentual de crédito a ser recebido caiu de 2% para 0,1%. No voto, o ministro Cristiano Zanin apontou que, segundo o entendimento do STF, é preciso observar o princípio da anterioridade nos casos de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que acarretam na majoração indireta de tributos. No caso do Reintegra, os valores são debitados do PIS/PASEP e da COFINS, e com isso a anterioridade aplicada deve ser a 90ª. Ficaram vencidos na tese os ministros Edson Fachin, André Mendonça e Nunes Marques. Para eles, a redução deveria observar, além da vigência, o princípio da anterioridade 90ª e o anual. O Conselho Nacional de Justiça incluiu novos temas no painel de estatísticas do Poder Judiciário: indígenas, tráfico de pessoas e trabalho escravo. O objetivo é facilitar a consulta pública de dados sobre processos com essas temáticas no Brasil. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. O painel é alimentado pela Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, que reúne informações de todos os processos, físicos ou eletrônicos, públicos ou sigilosos, em trâmite nos tribunais. O sistema permite que magistrados, servidores e a sociedade monitorem as principais estatísticas dos tribunais, com dados como tempo de tramitação, processos novos, pendentes e julgados. Agora, as informações de casos com indígenas, tráfico de pessoas e trabalho escravo também podem ser consultadas. Até abril deste ano, o painel registra 2.601 novos processos sobre tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão. Já os processos relativos a indígenas já são 793 casos novos. A ferramenta pode ser acessada pelo site do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou a anulação de uma ação trabalhista que simulava um conflito entre uma empregada e o tio dela, sócio da empresa. A reportagem é de Rocine Gomes. O Ministério Público do Trabalho levantou a suspeita de fraude por 4 motivos. Primeiro, porque o salário da empregada, sobrinha de um acionista, quase triplicou, mesmo com a empresa passando por uma crise financeira. Outro motivo foi a não apresentação de defesa pela empresa na ação trabalhista, que resultou em condenação de R$400 mil em favor da trabalhadora. O terceiro motivo que gerou desconfiança foi o fato de a empregada acumular a função de gerente financeira na empresa na Paraíba e de professora no Rio de Janeiro durante 10 meses. Além disso, a sociedade anônima somava mais de 200 processos trabalhistas, o que sugeria o uso de ações judiciais para ocultar patrimônio. Diante disso, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região acolheu os argumentos do Ministério Público do Trabalho de que havia fortes indícios de colusão. Isso ocorre quando duas partes combinam um conflito falso para enganar a justiça e obter vantagens indevidas. O TRT destacou que a empresa não tomou nenhuma atitude diante de uma dívida expressiva de R$400 mil, o que reforça a suspeita de golpe. Além disso, não houve prova de que a empregada exercia nova função que justificasse o aumento salarial de R$ 5.100 para R$14 mil. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado na seção 2 de dissídios individuais. A relatora foi a ministra Maria Helena Malman, que destacou o detalhamento da decisão do TRT. O acordo regional ele é extremamente claro sobre as questões fáticas aqui trazidas. Houve colusão entre as partes com o intuito de fraudar terceiros, sobretudo em razão da falta de litigiosidade no processo matriz, que resultou na proteção do patrimônio empresarial e em prejuízo de dívidas trabalhistas dos demais empregados.
Na decisão, a ministra Maria Helena Malman votou pela rejeição do recurso, ficando mantida a multa de R$10 mil por litigância de má-fé para cada um dos envolvidos. Ela determinou ainda a extinção do processo. De forma unânime, os demais integrantes da SDI2 acompanharam o voto da relatora. Não cabe mais recurso. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia recebeu 2 novos desembargadores. A repórter Carolina Vasco acompanhou a cerimônia de posse. Uma cerimônia solene marcou a ratificação da posse de 2 novos desembargadores no TRT da Bahia, Angélica Ferreira e Marcelo Prata. Ao mesmo tempo que é uma alegria imensa, a coroação de uma carreira, eu também tenho um senso muito grande de responsabilidade por tudo que eu sei que o tribunal representa, a importância da decisão colegiada, o tamanho do nosso regional e a importância que ele tem no mundo do trabalho. Bom, este dia de hoje, para mim, representa uma consagração de uma carreira que se iniciou na magistratura trabalhista em 93, passando por várias coisas, né, indo para o interior, antes passando no concurso, né? Então, para mim é um dia de grande júbilo poder estar aqui integrando esse tribunal que é uma referência nacional. Presidida pela vice-presidente do tribunal, a cerimônia reuniu familiares e amigos dos empossados, magistrados, servidores e representantes de instituições ligadas ao sistema de justiça. Para a Justiça do Trabalho da Bahia é uma grande alegria recebê-los, que eles vão entrelaçar a vida deles já nessa carreira de magistrado há 32 anos com o 2º grau, trazendo para nós e para a sociedade só benefícios. Os representantes da magistratura nacional e local destacam o papel desta promoção. Aqui a Bahia está renovando, isso permite, nessa perspectiva de renovação da sua própria jurisprudência, uma oxigenação nos seus quadros. Isso é bom. Isso é bom para a jurisdição, é bom para o jurisdicionado, é bom para a justiça de uma forma geral. A colega Angélica tem experiência no movimento associativo, já foi presidente da Matra 5, o que muito nos honra. O colega Marcelo é integrante da Academia Brasileira do Direito do Trabalho, o que demonstra todo o conhecimento teórico dele. Então, ganha a Justiça do Trabalho, ganha a Justiça Baiana e ganha a sociedade com a chegada dos novos 2 desembargadores. A seguir, Justiça de São Paulo derruba a lei de São José do Rio Preto que autoriza entregadores a utilizar as faixas exclusivas. E o Judiciário da Bahia lança uma campanha de proteção às crianças e aos adolescentes no período junino. Assunto para o próximo bloco. Até já. O Tribunal de Justiça da Bahia lançou uma campanha de proteção às crianças e aos adolescentes no período junino. Repórter Evelyn Araújo tem as informações. A campanha é uma parceria com o cantor de forró tradicional Del Feliz. A música composta por ele fala sobre a importância da proteção das crianças e dos adolescentes também nas festas de São João. O material será divulgado no rádio e na TV. Entre as dicas para pais e responsáveis estão evitar aglomerações para que os menores não se percam na multidão, ter cuidado com fogos de artifício e fogueiras, lembrar que exploração do trabalho infantil é crime e, caso encontrar alguma criança perdida, procurar o Conselho Tutelar da cidade ou a Polícia Militar. É um período que, qualquer sorte, no Nordeste, principalmente na Bahia mais ainda, há uma aglomeração muito grande de pessoas e nessas aglomerações sempre acontecem fatos que atingem crianças e adolescentes, sejam físicas, seja psiquicamente. E é preciso que a sociedade se mobilize a fim de que nós nos divertimos, mas também para que nós protejamos as nossas crianças e os nossos adolescentes. Vale lembrar que, caso veja algo de errado acontecendo, o cidadão pode denunciar pelo Disque 100, o canal de denúncias de violações de direitos humanos. A ligação é gratuita. A Justiça de São Paulo declarou inconstitucional uma lei de São José do Rio Preto que autoriza motoentregadores a utilizar as faixas exclusivas.
Anderson Arcoverde tem as informações. A lei autorizou os motociclistas que fazem serviços de entrega por aplicativo a utilizarem faixas exclusivas destinadas a ônibus. A Prefeitura de São José do Rio Preto questionou a norma no Judiciário. O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a ação e considerou que a lei invadiu a competência exclusiva do Poder Executivo do município para coordenar o trânsito local e políticas públicas de mobilidade urbana. Além disso, segundo a decisão, a lei pode gerar gastos para os cofres públicos, com a necessidade de mudar a sinalização de trânsito e fazer a fiscalização. Com esses argumentos, o tribunal declarou a inconstitucionalidade da norma. A Justiça Mineira reformulou a sentença e aumentou a indenização por dano moral a ser paga por farmácia que vendeu medicamento errado. Ocine Gomes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aumentou de R$ 8.000 para R$ 15.000 a indenização que uma farmácia deve pagar a um consumidor por ter vendido um remédio diferente do que estava prescrito na receita. De acordo com o processo, depois de tomar o medicamento, o homem acordou com sintomas colaterais que persistiram durante 3 dias, até que recebeu uma alegação da farmacêutica responsável pela drogaria. Ela informou que os funcionários haviam vendido um remédio diferente e que era preciso trocar o produto. A Justiça reconheceu a falha na prestação de serviço e o risco à saúde do consumidor, confirmado por perícia. Por isso, aumentou a indenização por dano moral. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou que o município de Rondonópolis pague indenização por causa do sumiço de sepulturas no cemitério municipal. Quem traz os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Um homem vai receber indenização porque não encontrou os túmulos da mãe e de 2 irmãos no cemitério de Rondonópolis. Ele percebeu o desaparecimento ao tentar sepultar outro parente. A administração do cemitério não soube informar onde estavam os jazigos. Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, houve falha grave na prestação do serviço. Faltavam sinalização e registros organizados sobre os lotes. Os desembargadores reconheceram a responsabilidade do município, mantiveram a decisão da primeira instância, mas reduziram o valor da indenização. A quantia caiu de R$ 75.000 para R$ 30.000, seguindo critérios de razoabilidade. O município também deverá conceder 2 novas sepulturas ao autor da ação. O Ministério Público Federal cobrou na Justiça a implantação de uma política para a população de rua no Rio de Janeiro. Repórter Márcio Fontinelli tem as informações. Em um trabalho conjunto, as Defensorias Públicas Federal e Estadual e o Ministério Público Federal entraram com ação contra a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo Federal para que seja implementada no município a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Ainda que a administração do Rio tenha feito alguns trabalhos relacionados ao tema, de acordo com o MPF, várias ações de cuidados com essa população estão paradas. No processo, procuradores e defensores públicos deixam claro a determinação do STF para que os governos adotem um plano nacional, independentemente de assinatura de acordo de adesão. O Superior Tribunal Militar vai sediar um seminário internacional de 11 a 13 de junho sobre formas inovadoras de combate à violência. Confira na reportagem de Thalita Oliveira. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU visa garantir e promover a paz, justiça e instituições eficazes para que as pessoas possam desfrutar de uma vida digna em qualquer lugar. Nesse contexto, o STM promoverá o Seminário Internacional Formas Inovadoras de Combate à Violência, a experiência da justiça colombiana, inserido no projeto Diálogos Globais, a Justiça Militar e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da ONU, visando ampliar o diálogo entre diversas instituições de justiça do país. O seminário, ele nasce de uma necessidade de nós conhecermos outras experiências, saber o que o mundo está fazendo e conseguir fazer uma relação entre essas experiências e a nossa realidade brasileira. E uma última notícia. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do general Walter Braga Neto para suspender o interrogatório dos réus na ação que apura a tentativa de golpe de Estado.
Os interrogatórios estão marcados para começar na próxima segunda-feira. Mas o ministro determinou que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal disponibilizem documentos solicitados pela defesa do general, caso isso ainda não tenha sido feito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã.